São Paulo bate Atlético PR fora por 2-1 e se firma no G4 do Brasileirão Série A. Com a vitória, tricolor paulista ultrapassou o próprio Furacão na tabela de classificação. A vitória do tricolor paulista. O São Paulo conseguiu uma importante vitória contra o Atlético por 2-1, nesta quarta-feira 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Liga Arena, os gols do tricolor foram marcados por Ferreira e Caleri. Os donos da casa, que tiveram o goleiro Léo Link expulso no segundo tempo, diminuíram com Fernandinho ainda na primeira etapa. Com essa vitória, o São Paulo entrou no G4 do Brasileirão. A partida começou de forma equilibrada, sem que nenhuma das equipes criasse chances claras de gol. No entanto, o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, começou a dominar as principais jogadas. Como foi a partida? Controlando a posse de bola, os visitantes buscavam abrir o placar. E conseguiram. Igor Vinícius fez uma excelente jogada pela direita, passou para Caleri, que encontrou Ferreira. O atacante invadiu a área e bateu no ângulo, marcando um golaço. A resposta do Furacão veio rapidamente. Pouco depois de sair em desvantagem, o time da casa empatou com Fernandinho. Em um chute de fora da área, o meio-campista marcou um belo gol, sem chances para o goleiro Jandrei. Com o empate no placar, o jogo se manteve competitivo até o intervalo. No início do segundo tempo, o Atlético mostrou ímpeto para tentar virar o jogo. Pressionando São Paulo, os donos da casa chegaram ao ataque pelos dois lados e cruzaram diversas bolas para a área, mas não conseguiram balançar as redes de Jandrei. A defesa do São Paulo se manteve firme diante das investidas do Furacão. Aos poucos, o São Paulo foi retomando o controle da partida. E em um lance de oportunismo, Caleri aproveitou uma falha defensiva do Atlético para colocar os visitantes novamente à frente no placar. O gol trouxe mais tranquilidade para o tricolor, que soube administrar a vantagem nos minutos finais. A situação do Atlético se complicou ainda mais com a expulsão do goleiro Léo Link. Com o jogador a menos, os donos da casa não conseguiram pressionar da maneira que gostariam. Mesmo ensaiando uma pressão final, o time paranaense não teve forças para buscar o empate. Com a vitória, o São Paulo subiu na tabela de classificação, alcançando a 4ª posição com 24 pontos, ultrapassando o Atlético, que agora está em 6º, com 22 pontos. O resultado foi comemorado pela equipe paulista, que vinha em busca de uma sequência positiva para consolidar sua posição no G4. São Paulo. Tricolor não contará com Zubeldia, Ferreirinha e Caleri para o próximo jogo. O tricolor paulista enfrentou o Atlético PR e venceu fora de casa por 2-1, animando os torcedores. São Paulo no Brasileirão. Durante a noite de ontem, quarta-feira 3, o São Paulo disputou mais uma partida no Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista enfrentou o Atlético PR fora de casa e venceu por 2-1. Com gols de Ferreirinha e Caleri, o time da capital paulista conseguiu mais 3 pontos no Brasileirão. Atualmente, o tricolor é o 4º colocado do torneio nacional. Os caras da última vitória do São Paulo, Ferreirinha, Caleri e Zubeldia, não estarão presentes na próxima partida do time paulista. Ambos estão suspensos para a próxima rodada do Brasileirão. Zubeldia já cumpriu suspensão. Vale ressaltar que o treinador argentino havia cumprido suspensão antes do jogo contra o Furacão. Entretanto, na noite da última quarta-feira 3, o técnico foi expulso. Já os responsáveis por dar a vitória ao São Paulo também estão suspensos. Ferreirinha e Caleri receberam o 3º cartão amarelo, fazendo com que estejam fora do próximo jogo. Caleri tomou um cartão amarelo no segundo tempo do jogo após discutir com o zagueiro Kaique Rocha. Já Ferreirinha foi advertido no momento de sua substituição, já que demorou a sair. Zubeldia já estava amarelado e foi expulso ao sair da área técnica. Retorno importante. Para substituir Caleri, a comissão técnica do tricolor paulista deve contar com 2 nomes, Luciano e André Silva. Luciano retornará de suspensão e pode fazer a função de camisa 9. Já no lugar de Ferreirinha, o time paulista deverá entrar em campo com Rodrigo Nestor contra o Bragantino, próximo adversário do SPFC. Juca Antonello, técnico do Atlético, revela motivo da vitória do São Paulo: desgaste. Clube do Morumbi venceu o Furacão e engatou 3 triunfos seguidos no Brasileirão. SPFC vence Atlético fora de casa. Em partida realizada na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebeu o São Paulo com a missão de retomar o caminho das vitórias dentro de casa. Todavia, acabou sucumbindo diante do tricolor.
Enquanto o CAP buscava sua segunda vitória seguida, os comandados de Luiz Zubeldia estavam atrás do terceiro triunfo consecutivo, que colocaria o tricolor do Morumbi no G4 pelo menos por uma noite. Em campo, o treinador argentino repetiu a formação da última vitória contra o Bahia e viu o time render bem, apenas com a entrada de Rato no lugar de Luciano. A vitória por 2-1 foi importantíssima e construída com gols de Ferreira e Caleri. Posto isso, por mais que o Furacão tenha insistido bastante e criado algumas chances, a expulsão do goleiro Léo Link foi preponderante para o resultado final, mas não foi o principal fator, de acordo com Juca Antonello, treinador interino do Atlético. Juca revela motivo da derrota. Na coletiva de imprensa concedida após a derrota, Juca Antonello foi até a coletiva de imprensa e admitiu o erro de Léo Link. Além disso, ele apontou o principal motivo da derrota. Faltou clareza em alguns momentos nas nossas ações. O acúmulo de jogos atrapalha bastante, o desgaste ele não te permite fazer ações com tanta energia se você está bem descansado. Vários jogadores estão com desgaste, hoje não podemos contar com alguns por conta de lesões, disse. Quer dizer, Juca tirou o peso da expulsão e colocou o calendário inchado como o principal culpado do momento instável do Atlético. Pelo lado do SPFC, a vitória foi fundamental para recuperar os pontos perdidos contra Cuiabá e Vasco. Desse modo, vindo de 3 triunfos seguidos e com a intenção de seguir entre os líderes, o próximo compromisso do SPFC será no sábado 6, às 20 horas, contra o Red Bull Bragantino no Morumbi. Bayer Leverkusen pode tirar James Rodrigues do São Paulo após a Copa América. Colombiano vem sendo um dos principais destaques do torneio. Destaque: James Rodrigues do São Paulo vem sendo um dos principais destaques da atual edição da Copa América. Apesar de estar em baixa no futebol brasileiro, o meia é considerado o principal nome da Colômbia. Além disso, no duelo diante da seleção brasileira, James foi eleito o melhor jogador da partida. Já são 3 assistências nas 3 primeiras partidas da competição. Com isso, é comum que outros clubes fiquem de olho na situação, visto que o São Paulo não deve dificultar uma saída. Agora, um interessado surpreendente entrou na jogada. São Paulo, James Rodrigues pode voltar à Europa. Isso porque, de acordo com o portal Fichajes, o Bayer Leverkusen está acompanhando de perto as atuações do colombiano e pode fazer uma investida muito em breve. O clube alemão, que acabou de vencer a Bundesliga de forma invicta, entende que a experiência e o talento de James poderiam agregar ao time comandado por Xabi Alonso. No entanto, até o momento, ainda não há nada de concreto, apenas um interesse. Enquanto isso, James segue focado na Colômbia, que se prepara para enfrentar o Panamá. Com as cores do São Paulo, o craque soma 22 jogos disputados, com 2 gols marcados e 4 assistências dadas. Tem contrato em vigor até o meio do próximo ano. Staff de Antony fala sobre a chance do jogador de ir para Flamengo ou São Paulo. Desde o fim de semana, o nome de Antony passou a ser cogitado como reforço de clubes brasileiros. Tudo começou quando o jornal Mirror divulgou a intenção do Manchester United de trocar, por empréstimo, Antony por Gabigol do Flamengo. Na sequência, torcedores do São Paulo começaram a pedir a contratação do atacante, revelado em Cotia. O blog consultou uma pessoa do staff de Antony para saber se existe alguma possibilidade de negócio em janeiro. Chance zero, respondeu. Os motivos para a recusa são vários e começam pela parte financeira. Antony foi comprado na metade do ano passado por 100 milhões de euros pelo United. Embora o brasileiro ainda não tenha vingado, há entre os dirigentes a esperança de que ele recupere o futebol dos tempos do Ajax num futuro não tão distante. Antony voltou a atuar como titular no time de Erik ten Hag após ser afastado por semanas, devido a acusações de agressão feitas pela ex-namorada. O episódio parece ter sido superado, e o casal está junto novamente. Se for para negociá-lo, o United vai dar prioridade a clubes europeus, e preferencialmente em negócios de venda e não empréstimos. Antony tem 23 anos e soma 11 jogos, ainda sem gols e assistências na atual temporada. No seu ano de estreia, ele disputou 44 jogos, com 8 gols e 3 assistências. Vale lembrar que Antony foi a segunda contratação mais cara da história do gigante inglês, atrás apenas de Paul Pogba, adquirido da Juventus da Itália, por 105 milhões de euros, em 2016. Luiz Dias. Em 28 de outubro, os pais de Luiz Dias foram sequestrados em Barrancas, na Colômbia. A mãe do jogador foi liberada logo depois, mas o pai ficou em cárcere por 12 dias. Os dois foram raptados pelo ELN, Exército de Libertação Nacional. Robinho.
Em 7 de novembro de 2004, a mãe do jogador foi sequestrada durante um churrasco com os amigos na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Foram 40 dias em cativeiro, sob o poder de bandidos, até que ela foi solta em troca de um pagamento de R$200 mil. Durante todo o período, Robinho não entrou em campo, apesar de viver o auge da carreira. Luiz Fabiano. Em 2005, após deixar o São Paulo, o atacante passou a defender o Porto, de Portugal. No mesmo período, a mãe foi sequestrada por bandidos. Ela ficou presa 64 dias em Mairinque, no interior paulista, e foi resgatada pela polícia. Ricardo Oliveira. Em 2007, o jogador defendia o Milan e a mãe, Maria de Lourdes, foi raptada dentro da própria casa. Foram 5 meses sob o poder dos sequestradores, e por falta de informações e mudanças do local de cativeiro, a polícia acreditou que a mulher pudesse estar morta. Após uma denúncia anônima, localizaram a vítima salva, e a libertaram sem a necessidade de pagamento de resgate. Carlos Teves. Na região metropolitana de Buenos Aires, em 2014, o pai do jogador sofreu um sequestro relâmpago. Os ladrões exigiram um alto valor pela soltura, que aconteceu após 9 horas. Juan Riquelme. O meia argentino que se tornou ídolo do Boca Juniors teve o irmão Christian sequestrado em 2002. Ele foi levado para um cativeiro a cerca de 15 quilômetros de Buenos Aires e foi solto depois de 48 horas, quando a família pagou $150 mil, R$733,8 mil, pelo resgate. Wilson Palacios. Quando tinha acabado de ser transferido para o Birmingham da Inglaterra, o hondurenho viu o irmão, Edwin, ser sequestrado em 2007. O jogador pagou pelo resgate do irmão, mas ele nunca foi libertado pelos sequestradores, e 2 anos depois, a polícia encontrou os restos mortais de Edwin. Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, estava desaparecido desde a noite deste domingo 17, e foi encontrado em um cativeiro pela polícia na tarde de hoje. Ele tinha ido a um show do cantor Thiaguinho no estádio do Corinthians, na zona leste de São. Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, estava desaparecido desde a noite deste domingo 17, e foi encontrado em um cativeiro pela polícia na tarde de hoje. Ele tinha ido a um show do cantor Thiaguinho no estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Sequestros no mundo do futebol, infelizmente, não são novidade. No entanto, geralmente, os alvos dos bandidos são familiares dos atletas. Clique aqui e receba as notícias do R7 Esportes no seu WhatsApp e confira a seguir outros jogadores que sofreram com esse tipo de caso.